Sabe, geralmente quando a gente pensa em entregar algo muito valioso para outra pessoa consertar, a gente exige quase que por instinto que essa pessoa tenha as ferramentas mais modernas possíveis, né? Uhum, com certeza. É o esperado. Pensa comigo, tipo, se um carro esportivo cheio de computadores de bordo e sensores começa a falhar, ninguém em sã consciência leva esse carro num mecânico que só leu manuais de motores a carburador dos anos 80. É verdade. A nossa expectativa é que o profissional entenda a tecnologia de hoje, não a de 40 anos atrás. Não, a gente pressupõe que o nível de complexidade do problema seja correspondido, né, pelo nível de atualização de quem vai resolver. Isso é o mínimo. Mas aí que entra o grande questionamento da nossa investigação de hoje. E quando o sistema mais complexo de todos, que é o nosso próprio corpo, precisa de ajustes? Porque, no fim das contas, é exatamente isso que a gente faz quando busca um profissional de educação física. Exatamente. A gente literalmente entrega a nossa saúde na mão deles. Pois é, a nossa saúde cardiovascular, a reabilitação depois de uma lesão grave ou, o desenvolvimento motor das nossas crianças. Tudo isso. E é por isso que essa nossa análise é tão crítica. Nós tivemos acesso a um documento muito profundo, um material chamado Deficiências da Graduação, e é uma verdadeira radiografia sobre os bastidores das faculdades de educação física no Brasil. Uhum. E o que a gente vai desbravar aqui não é apenas um probleminha de grade curricular. É entender como essas falhas invisíveis na formação acabam batendo na nossa porta, afetando a qualidade de vida de todo mundo. Exato. Eu fico muito impressionada com o impacto disso. E para quem acompanha a gente, a missão dessa imersão é exatamente tirar aquela culpa que a gente sempre coloca só nas costas do profissional recém-formado, sabe? Aí que está a grande virada de chave dessa análise. É jogar a lupa sobre a linha de montagem acadêmica. Porque a premissa do documento é clara: se o alicerce tem rachaduras graves, o prédio vai ceder. Não importa o quão talentoso seja o pedreiro, entende? Sim, nossa, faz todo sentido. O que a gente está vendo é um problema estrutural que afeta a saúde pública e a economia de uma forma muito mais profunda do que um simples, debate de corredor de universidade. Então, para quem está ouvindo, essa é aquela hora de questionar algumas coisas que a gente toma como garantidas. Vamos começar olhando para onde tudo nasce, que é a sala de aula teórica. Bora. O levantamento aponta, logo de cara, para uma desconexão científica e tecnológica que é difícil de acreditar. A impressão que dá é que a ciência do esporte pegou um foguete na última década, né? E o currículo universitário ficou lá na rodoviária esperando o ônibus. Olha, essa imagem do foguete e do ônibus é dolorosamente precisa. Porque a gente não está falando de um atrasinho em pequenos detalhes teóricos. A gente está falando da ausência de pilares que hoje ditam as regras do jogo. Como que, por exemplo? Vamos pegar o exemplo mais palpável que o texto traz. Os dispositivos vestíveis, os famosos wearables. Hoje, qualquer relógio inteligente no pulso de um aluno cruza dados de frequência cardíaca, qualidade do sono, níveis de oxigenação e, a variabilidade da frequência cardíaca, o famoso VFC. Uhum. Mas me explica uma coisa. Por que exatamente ignorar esse VFC é um problema tão grande na hora de prescrever um treino? Porque a variabilidade da frequência cardíaca é, essencialmente, a janela para o sistema nervoso autônomo da pessoa, sabe? Tá. Se um cliente chega para treinar numa segunda-feira e o relógio mostra que o VFC dele está despencando, isso significa que o corpo dele está sob estresse extremo. Talvez ele não tenha dormido direito ou esteja lutando contra um vírus. Nossa, e o corpo acusa tudo isso, né? Tudo. Aí o profissional atualizado olha para esse dado e muda o treino. Ele tira aquele treino pesadíssimo de perna e coloca uma sessão de mobilidade, de recuperação. Mas o profissional que ignorou essa tecnologia porque a faculdade simplesmente não ensinou, o que ele faz? Ele dá o treino pesado. Exato. Ele aplica o treino pesado, gera um pico de cortisol e, possivelmente causa uma lesão ou agrava o estado imunológico do cliente. Ignorar a tecnologia hoje é trabalhar no escuro. Cara, é assustador pensar que a gente confia cegamente nisso. E os dados que a gente está analisando vão além do relógio inteligente. A investigação mostra um vácuo absoluto no ensino de inteligência artificial aplicada à prescrição de exercícios
e também na neurociência do movimento. É um absurdo. Hoje a gente já tem softwares que analisam a biomecânica de um agachamento pela câmera do celular em tempo real. Eles corrigem assimetrias na hora. Sim, e o mercado já está consumindo muito essa otimização de dados. Mas o aluno lá na faculdade sequer é apresentado a isso. Sabe como isso soa para mim? Como? É como formar um piloto de avião, dando aulas exaustivas sobre como consertar um motor a hélice antigo, exatamente no momento em que a aviação comercial exige que ele opere drones autônomos e elétricos. A matriz tecnológica do mundo virou de cabeça para baixo. É exatamente isso. E tem mais. A forma como o conhecimento básico é estruturado também parou no tempo. A pesquisa levanta uma crítica muito forte à falta de transdisciplinaridade. Ah, isso eu achei curioso. Pois é. O corpo humano é um ecossistema. O que acontece na sua mente afeta a sua atenção muscular, que afeta a sua digestão, que afeta a sua performance. Mas o ensino universitário ainda empacota o conhecimento em caixas totalmente isoladas, estanques, entende? Mas, por que a transdisciplinariedade ainda é tratada de forma tão superficial? Se a saúde humana é, por natureza, um sistema integrado, por que as matérias continuam separadas como se fossem ilhas que não se falam? A raiz disso é puramente burocrática e cultural dentro das instituições. Olha, é muito mais simples para a administração de uma universidade contratar um especialista em anatomia, para dar apenas anatomia, e um especialista em biomecânica para dar apenas biomecânica. Facilita a grade deles, né? Exato. Eles dão as aulas fechadas deles, aplicam as provas e vão embora. O sistema empurra para o aluno a responsabilidade mágica de, no final do curso, conseguir juntar todas essas peças soltas no cérebro dele. O que é quase impossível na prática. É. E só que a verdadeira inovação na saúde acontece nas intersecções dessas áreas. Quando você não ensina de forma integrada, o aluno simplesmente não aprende a pensar de forma integrada. Certo. O que nos leva a um ponto crítico dessa análise. Se a teoria ensinada já está ultrapassada e fragmentada, o que acontece quando esse estudante tenta aplicar isso no mundo real, com pessoas reais? Aí é o abismo. O momento em que a realidade cobra a conta. O levantamento deixa muito claro que a ponte entre o livro e a vida real, que deveriam ser os estágios, está apodrecida. Apodrecida é uma palavra forte, mas lendo o documento eu sou obrigada a concordar. Na grande maioria das vezes, o estágio é tratado como uma mera formalidade burocrática. Uma assinatura num papel, sabe? O aluno vai lá, cumpre as horas olhando alguém trabalhar, mas não tem imersão nos problemas sociais complexos. Não põe a mão na massa de verdade. Exatamente. E não tem uma supervisão qualificada que pare e explique o porquê das decisões clínicas. A investigação cita um cenário que ilustra isso perfeitamente, né? O recém-formado sabe desenhar de memória o ciclo de Krebs da bioquímica. Ele sabe a origem e a inserção de cada músculo do corpo. Mas aí aparece o primeiro cliente real. Exatamente. Um idoso de 72 anos, diabético, hipertenso, que tem pavor de cair porque já quebrou o fêmur e que, tá usando o exercício para combater uma depressão leve. O profissional simplesmente trava. Ele não sabe por onde começar. Ele entra em pânico. Mas espera aí, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque eu fiquei me perguntando isso. Se eles passam anos estudando a mecânica e a fisiologia de forma tão detalhada, não é essa a função primária de uma universidade? Como assim? Ensinar primeiro o cenário ideal, sabe? O metabolismo padrão, o músculo perfeito para construir a base. Porque a culpa é da faculdade se o mundo real lá fora é caótico e bagunçado e gera esse curto-circuito na hora da prática? Olha, essa é uma ótima provocação. E sim, ensinar o cenário ideal é fundamental. Você tem que saber como o sistema funciona perfeitamente para identificar o erro. O problema apontado na investigação não é ensinar o ideal. O erro é parar no ideal. Entendi. Ficar só na teoria. Exato. A faculdade não pode soltar esse profissional no mercado de saúde sem ensinar a fazer a tradução da teoria para o caos do dia a dia. É o que o documento chama de falta de empatia clínica e adaptabilidade. No livro, a pressão arterial do paciente não sobe do nada por causa do estresse do trânsito antes do treino. Nossa, mas na vida real isso acontece todo dia. Todo santo dia.
E sem estágios que coloquem o aluno no meio desse fogo cruzado, com um supervisor experiente ali do lado guiando as adaptações, ele entra em curto-circuito. Ele tenta aplicar o modelo de laboratório num ser humano que é por natureza imprevisível. E essa dificuldade de adaptação não acontece só nas clínicas e academias, né? O material destaca um apagão pedagógico gigante nas escolas também. Totalmente. Pensa nos licenciados, os futuros professores de educação física nas escolas públicas. Eles enfrentam salas de aula superlotadas, com uma extrema diversidade, crianças com deficiências, contextos de vulnerabilidade social, e a formação deles muitas vezes não traz o que a gente chama de metodologias ativas. Pausa rápida para a gente traduzir isso. Como você explicaria metodologias ativas para quem não é da área da educação? Claro. A metodologia tradicional, que é passiva, é o professor lá na frente de um quadro falando e os alunos anotando. Uma metodologia ativa vira o jogo. O professor traz um problema real. Tipo um estudo de caso. Isso. Por exemplo, olha, a gente tem um adolescente com obesidade severa na turma e ele sofre bullying nas aulas de esporte. Como a gente redesenha as regras do jogo para que ele seja a peça central e se sinta incluído? Uau, isso é super complexo. E na faculdade, os próprios universitários, em grupos, precisariam investigar, debater e criar a solução pedagógica para isso. Isso ensina a resolução de problemas, ética, inclusão. Entendi. E a ausência disso faz o professor novo chegar na escola e ficar perdido. Exato. Sem isso na graduação, o professor chega na escola e se limita a dar uma bola para os meninos jogarem futebol e deixa o resto da turma lá ocioso. Ele não sabe ensinar saúde, ele não sabe ensinar cultura corporal, ele só sabe arbitrar o esporte. É um abismo entre rolar uma bola na quadra e realmente promover a saúde pública, né? Mas assim, se a gente virar a página do ambiente escolar para o ambiente de negócios, o estrago financeiro é avassalador. Vamos falar sobre a figura do personal trainer. O levantamento usa um termo que é um soco no estômago. Cegueira empreendedora. Não sei se talvez seja o ponto que gera um maior volume de frustração e abandono da carreira. Porque a graduação tem essa obsessão quase exclusiva com o movimento e com o corpo. E ignora o quê? Ignora solenemente o fato de que a esmagadora maioria dos profissionais que atua como personal trainer é, na essência, uma empresa de uma pessoa só. O personal não é só um educador físico. Ele tem que ser o departamento de marketing, o diretor financeiro, o setor de vendas e o atendimento ao cliente da própria carreira. Lendo os dados, fica muito claro. Basicamente, o profissional sai da faculdade como um excelente produto, né? Ele entende tudo de biomecânica, mas ele não tem a menor ideia de como construir a vitrine, como calcular o preço, ou, assinar o contrato de venda. Exato. A lista de conceitos de administração que faltam é assustadora. Faltam conceitos básicos de precificação. A maioria não sabe calcular o custo da própria hora de trabalho. Porque tem deslocamento, tem imposto. Tem o tempo de planejamento do treino que acontece em casa, fora da academia. Tudo isso é custo. E falta também noções de empreendedorismo, tipo fazer um plano de negócios, achar um nicho sustentável em vez de atirar para todos os lados. E, acima de tudo, falta gestão de clientes, o famoso CRM. Explica pra gente como a falta de um CRM afeta a vida de um personal na prática. Porque, à primeira vista, parece só uma planilha com nomes e telefones, né? Muito pelo contrário. Um CRM, o Customer Relationship Management, é a estratégia de entender a jornada de quem está comprando o seu serviço. Tá. Imagina que o personal percebe através desse sistema que 80% dos clientes desistem do treinamento na sexta semana. Isso é um padrão de comportamento. Se ele entende de CRM, ele sabe que lá na quinta semana ele precisa intervir. Mandar uma mensagem, fazer algo diferente. Isso. Mudar a rotina, dar um bônus, marcar uma conversa para alinhar expectativas. Sem essa visão, o cliente vai embora na sexta semana, o personal acha que a culpa é da falta de força de vontade do aluno e continua perdendo dinheiro sem entender o porquê. Ele não retém ninguém. E ainda tem os aspectos legais, responsabilidade civil e direitos do consumidor. Porque se um cliente se machuca usando um equipamento que o personal indicou, de quem é a culpa legal? A maioria não tem contrato assinado. É uma dependência enorme criada por essa falta de alfabetização em negócios.
E o mais frustrante é que o mercado exige violentamente essas habilidades. Se você não sabe se vender nas redes sociais hoje, o melhor currículo do mundo em fisiologia não vai encher a sua agenda. O que nos empurra para a pergunta de $1 milhão. Sabendo que o mercado implora por essas habilidades e que a falta delas destrói carreiras, por que as reitorias das universidades simplesmente não adicionam essas matérias? O que está travando a mudança? Aí nós entramos nas barreiras sistêmicas. E a raiz do problema aqui no Brasil não é só má vontade. É uma questão ligada à infraestrutura e a um cipoal de leis que é muito engessado. Como assim, infraestrutura? Vamos começar por ela. Adicionar tecnologia custa muito, mas muito caro. O documento evidencia a falta de acesso a laboratórios modernos. A grande maioria das instituições não tem como oferecer prática com equipamentos específicos, tipo calorímetros ou plataformas de força. Só para a gente não deixar ninguém perdido, o que exatamente um aluno faria com uma plataforma de força e um calorímetro se ele tivesse acesso? Bons exemplos. Uma plataforma de força parece uma balança de chão, mas é um equipamento super tecnológico que mede a potência, a velocidade e a direção da força que o atleta aplica no chão num salto. Ela mostra se o cara está usando mais a perna direita que a esquerda, o que indica um risco iminente de lesão. Uau, super preciso. Muito. E o calorímetro indireto é aquele equipamento com uma máscara respiratória que mede a troca de oxigênio e gás carbônico na esteira. Ele diz cientificamente quantas calorias a pessoa queima por minuto. E o aluno hoje não usa nada disso? Não usa. Ele aprende na lousa umas fórmulas matemáticas aproximadas de 30 anos atrás para tentar adivinhar o gasto calórico. E isso afeta totalmente a precisão clínica dele depois. Mas olha, você mencionou a burocracia também. E esse foi o ponto que mais explodiu a minha cabeça na nossa investigação. O peso das DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, e dos CREFs, os Conselhos Regionais. As barreiras legais. Mas espera aí, eu vou ter que puxar o freio de novo. Há um paradoxo gigantesco aqui. Se as DCNs e os CREFs existem exatamente para proteger a qualidade da profissão e evitar curso de fundo de quintal, como eles acabaram se transformando numa âncora que impede o curso de inovar? Esse paradoxo acontece porque a velocidade da lei é totalmente incompatível com a velocidade da evolução do mercado. A intenção das DCNs é nobre, que é garantir um padrão mínimo de qualidade. Mas a forma como é feita... Olha, para mudar uma diretriz nacional, você tem anos de debates, comissões, tramitações no MEC. É super lento. Sim. Quando a regra final é publicada, determinando o que é um currículo de excelência, o mercado lá fora já avançou uns 5 anos. É a analogia de tentar navegar numa cidade que constrói avenidas novas todo mês, usando um mapa de papel de 10 anos atrás. É o GPS em tempo real contra o mapa impresso. Exatamente. E o levantamento dá um exemplo real maravilhoso sobre como isso dificulta criar trilhas para esporte adaptado, ou tipo turismo de aventura. Ah, o caso do ecoturismo? Esse mesmo. Imagina uma universidade que fica no litoral ou numa região montanhosa cheia de trilhas. Logicamente, o curso devia criar uma trilha de aprendizagem focada nisso, para formar especialistas em esportes na natureza. Porque é ali que os alunos vão arrumar emprego. Faz todo o sentido do mundo. Mas a padronização exige que o currículo seja genérico, igualzinho ao de uma faculdade no centro de uma metrópole de concreto. O aluno que quer focar nisso não acha matéria letiva. A rigidez curricular impede a personalização. Quer dizer, tentando nivelar todo mundo por cima, o sistema acaba achatando o teto e proibindo as faculdades de se adaptarem ao mercado local. É bem por aí. Bom, o diagnóstico até aqui é pesado. As barreiras regulatórias e a falta de infraestrutura são reais. Mas, felizmente, o material não apenas aponta os erros, né? Ele desenha um roteiro muito claro de como reconstruir a casa. Sim, a parte final foca muito na mitigação e modernização. E a principal proposta é justamente quebrar essa rigidez através de uma revisão curricular ágil, criar trilhas de aprendizagem eletivas. O aluno passaria a ser o arquiteto da própria formação. Se ele quiser gestão esportiva, ele foca nisso. Isso. Se tem vocação para reabilitação, foca em fisiologia e biomecânica avançada.
Além disso, o documento propõe reformular os estágios, garantindo supervisão qualificada e projetos integradores. Ah, isso eu achei fantástico. Usar laboratórios de simulação controlada e resolver problemas reais de ONGs, escolas e serviços de saúde locais, aplicando aquelas metodologias ativas que você explicou. E para curar aquela cegueira empreendedora, a solução é colocar o mercado dentro do campus. Inclusão de módulos de gestão, marketing, networking, mentorias e incubadoras universitárias para negócios na área de saúde. Mas vem cá, a gente precisa falar do Brasil real. Laboratórios de simulação modernos, plataformas de força, incubadoras, tudo isso exige muito capital. É caro. Como que instituições menores, principalmente as do interior, que já sofrem com as avaliações do MEC por falta de estrutura, vão aplicar esse roteiro de reconstrução na vida real sem falir? Essa é, para mim, a sacada mais brilhante do documento. Inovação nesse contexto é muito mais metodológica do que tecnológica. O roteiro não exige que a faculdade pequena compre equipamentos milionários. A grande alternativa de baixo custo e alto impacto é a parceria com a comunidade. Como funcionaria? Se a faculdade não tem um laboratório de ponta, ela faz parceria com o posto de saúde do bairro, com uma ONG, com a clínica de reabilitação. O ambiente da comunidade vira o laboratório. Ah, entendi. Quando os alunos criam um projeto para reduzir o sedentarismo e o diabetes numa associação de moradores, eles estão aprendendo sobre adaptação clínica e resolução de problemas reais. E o custo disso para a faculdade é infinitamente menor. Eles usam o mundo real como infraestrutura. Exato. E para a área de negócios é a mesma coisa. A faculdade não precisa construir um prédio chique de incubadora. Ela chama empreendedores locais para avaliar os projetos dos alunos, faz networking com associações comerciais da cidade. E isso cria uma rede de contatos absurda para o aluno. Com certeza. Exige articulação, vontade política, mas não exige orçamentos gigantescos. É o capital intelectual e social substituindo o capital financeiro. Nossa, incrível. Bom, nosso saldo final de hoje desconstruiu muita coisa, né? Vimos como a defasagem tecnológica, o abismo entre a teoria e a prática, a falta de visão empreendedora e essas barreiras regulatórias estão limitando o potencial da educação física. Mas também ficou muito claro que soluções integradas e flexíveis, focadas no mundo real, podem reverter esse quadro. O caminho já está traçado. Com certeza. E para encerrar, eu quero deixar uma reflexão nova para quem nos escuta, que expande esse material. Se a gente parar para pensar, os profissionais de educação física são, na prática, agentes da linha de frente na modificação de comportamentos e prevenção de doenças. São os promotores diretos da nossa longevidade. Exato. Então, a provocação é essa, o que vai acontecer com o sistema de saúde pública global na próxima década, se as universidades não começarem a tratá-los e formá-los como gestores de saúde multidisciplinares mais importantes do futuro. Fica a reflexão. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa investigação de hoje. E a gente se encontra na próxima.